Cidadania italiana por um preço muito abaixo do que você imagina. Sim, se você é descendente de italiano e nunca deu entrada no seu processo, pois acha que o processo custa uma fortuna, você está enganado. Meu nome é Vinícius Ribeiro, sou advogado e CEO aqui da Via Consolato e hoje eu vou quebrar esse mito que muitos descendentes italianos têm quando falamos num processo de cidadania e deixam de ingressar, de requerer um direito que é seu e se tornar um cidadão italiano, pois acham que o processo é uma monstruosidade de honorários advocatícios. Vamos lá, gente. Inicialmente eu quero falar para vocês que os valores da cidadania italiana vão depender do quê? Primeiro, do meio em qual você deseja obter a sua cidadania. Cada via você tem um custo diferenciado. Por exemplo, nós temos a via administrativa na Itália, que é o processo quando o requerente ele viaja até a Itália, ele firma ali uma residência e ele faz a sua cidadania diretamente na comune. Para esses tipos de processos nós temos um valor. Para o processo, por exemplo, para aqueles que aguardam na fila do consulado, nós temos um outro valor, um outro custo. Não é porque você vai dar entrada no consulado, né, e vai fazer o processo sozinho que o seu custo vai ser zero. Veja bem, tem muita gente falando por aí, não, vá para a Itália que você não terá custo, faça através do consulado que você não terá custo. Veja, o custo ele sempre vai existir. Contudo, ele vai depender do quê? Da documentação a ser apresentada. Por exemplo, quando você se inscreve no consulado, não é de graça. Você tem que pagar uma taxa ao consulado. E além da taxa, você tem que fazer a emissão dos seus documentos, você tem que fazer tradução, apostilamento, né? Então, se houver uma necessidade de retificação, você precisa retificar esses documentos. Doutor, mas eu vou fazer a minha retificação de forma administrativa. Eu não preciso de advogado para isso. Correto. Mas o cartório ele vai te cobrar por cada ato de retificação. Ou seja, o custo ele sempre vai existir. O que acontece, gente, que esse vídeo eu faço aqui para acabar com aquele mito de que a cidadania italiana custa uma fortuna, é impossível uma pessoa fazer. E eu vou deixar claro nesse vídeo aqui que é possível sim você obter a sua cidadania italiana pagando parcelas de até aí 400, 300 reais por mês. E vou explicar como. Veja bem, hoje nós temos um processo, gente, que é o que vem ajudando aí muitos requerentes, né, muitos descendentes de italiano, que é o processo pela via judicial. Por quê, gente? Quando a gente fala no processo pela via judicial, o que facilita isso para o requerente? O que ajuda isso no requerente? Bom, inicialmente ele ajuda o requerente no sentido de que nós podemos ingressar com um único processo com vários requerentes desse mesmo grupo familiar, ou seja, da mesma árvore genealógica. Ou seja, se eu tenho um primo, um irmão, um pai, um tio, poderão ingressar comigo neste mesmo processo. Ou seja, aquele custo que eu teria sozinho, eu já não tenho mais. Vamos fazer uma árvore genealógica aqui, se baseando aqui no avô. Suponhamos que o avô ele seja o italiano. E nós temos aqui o avô, o pai e eu, e a minha irmã. O custo que eu teria para ingressar com o processo de honorários advocatícios, da minha certidão de nascimento, da minha certidão de casamento, da certidão de nascimento e casamento do meu pai, e a certidão de nascimento, casamento e óbito do meu avô, eu já divido esse custo com a minha irmã. Ou seja, esses custos, tanto de honorários quanto de documentação, eles vão ser divididos quando a gente fala desse processo judicial. E quanto mais requerentes eu tenho dentro desse mesmo processo, menor fica o custo para cada requerente. Então vejamos, gente, tudo vai depender do quê? Vou sempre me basear aqui em mim, partindo do meu avô. Então tem lá o meu avô, olha, eu li as certidões, não precisam ser retificadas. Ok, então eu já tenho um custo a menos. As certidões estão ok, as certidões estão ok, não preciso
fazer a retificação dessa documentação. Então ali eu tenho o quê? Se baseando no avô, eu tenho 3 certidões, que é o nascimento, o casamento e óbito, o nascimento e o casamento do meu pai, que é vivo, e a CNN. E aí eu tenho os documentos meu e da minha irmã, ambos casados, nascimento e casamento de cada um. Então aqui eu tenho um número de certidões. Quando eu me baseio nesse número de certidões, eu já tenho que pensar no custo que eu vou ter. Agora vamos supor que eu tenho uma árvore genealógica, eu estou falando de um trisavô. Então, quanto mais distante a sua árvore genealógica, mais custo você vai ter. Por quê? Porque eu tenho mais certidões, mais traduções, mais apostilamentos. Ou seja, o custo ele acaba aumentando por si só. Agora, gente, eu tenho a minha árvore genealógica é grande, ela é distante, e aí por isso meu processo ele vai ser muito mais caro. Não necessariamente. A sua árvore genealógica ela pode ser aqui baseada no seu trisavô, mas você pode ter 3 irmãos, 3 primos, né? E aí, só aí já são 6 requerentes. Os meus pais também, o meu pai vai entrar e minha tia também. Vamos supor que no processo de vocês tenham 10 requerentes. Imagina, o custo que um só pagaria, você divide em 10. E nós temos processos aqui no escritório que sim, que tem requerentes que pagam parcelas de R$ 280 por mês, R$ 300 por mês, R$ 400 por mês. Isso tudo vai depender, gente, do quê? Como eu expliquei, da árvore genealógica, né? Da sua documentação, se vai ter retificação, se não vai ter, e do número de requerentes. Obviamente, quanto mais requerentes, menor o custo. Então, se baseando aqui nas informações que eu acabo de deixar para vocês, gente, se vocês têm o direito de se tornarem cidadãos italianos e têm familiares que podem ingressar com esse processo com você, chegou a sua hora, chegou a sua vez de se tornar um cidadão italiano. Então não deixe para depois, né? Porque tem muita gente aqui que demora muito para ingressar com esse processo porque acredita que o processo ele é inviável. E o processo ele não é inviável, o processo ele é viável. E quando você para analisar, vale a pena um investimento. Porque é um investimento. Esse valor que vocês investem em se tornarem cidadãos italianos, ele é convertido em diversos benefícios. A não ser que você não queira mesmo nenhum tipo de oportunidade, não queira ir para fora, não queira viajar, não queira conhecer os Estados Unidos, porque até para isso é um benefício, porque quem é italiano não precisa de visto para viajar para os Estados Unidos. Mas para você que tem filho, para você que deseja aí dar continuidade, né, à sua transmissão de sangue, né, porque isso vem de uma herança, é uma herança deixada pelo italiano. Se você quer continuar essa transmissão, dar para o seu filho, para a sua filha, um direito de poder estudar em bons colégios, poder aí estudar em boas faculdades, ter acesso a uma excelente saúde, essa é uma oportunidade, gente. E é uma oportunidade que nós temos gigantesca quando falamos do processo judicial. E dentro do processo judicial, ele é viável, sim, e não é uma assombração, um bicho de 7 cabeças, como muitos pensam que não terão condições de pagar os honorários. Quando nós falamos aqui de um processo que é baseado num núcleo familiar, ele é 100% viável. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem interesse em entender um pouquinho mais sobre o procedimento, sobre o prazo, entender um pouquinho mais de como funciona um processo na prática, entre em contato aqui com a nossa equipe.